Olá, pessoal! Estamos aqui para a nossa terceira aula sobre sequências. Nessa aula, nós vamos aprender a escrever uma sequência através da fórmula de recorrência, que é um tipo de exercício que os professores fazem às vezes, né? Onde eles te dão uma fórmula de recorrência e você tem que escrever alguns termos da sequência, tá bom? Vamos lá! Olha só, escreva os 5 primeiros termos da sequência onde o A1 é 20. O que é esse A1, né? É o primeiro termo da sequência. A1 é 20 e AN é igual a AN menos 1, com N pertencente aos números naturais e N sendo um número maior ou igual a 2. Professor, não entendi muita coisa aí não. Calma, gente. Isso aqui parece ser complicado, mas não é. Olha só, ele quer que você escreva os 5 primeiros termos dessa sequência. O primeiro termo da sequência ele já deu. Olha que maravilha. A1 é igual a 20. Então, nesse caso do primeiro termo, não precisa você fazer nada. Ele já está aqui, ó. Por que será que ele deu o primeiro termo? Porque quando a gente vai trabalhar com recorrência, nós precisamos conhecer um termo para poder escrever outros, tá bom, gente? É por isso que ele deu o primeiro termo. E aí, o que você vai fazer para escrever os outros termos? É simples, ó. Você vai pegar essa fórmula aqui, que é a nossa receita de bolo agora, e você vai trocar esse N aqui, ó, esse N e esse N aqui, ó, pelo o valor correspondente à posição do termo que você quer encontrar. Por exemplo, se eu quero encontrar o segundo termo, eu troco o n pelo 2. Se eu quero encontrar o décimo, eu vou trocar o n pelo 10. E assim por diante, tá bom? Então, olha só, o que você vai fazer? Você vai pegar lá a sua receita de bolo, né? Essa fórmula de recorrência. A n é igual a n menos 1 menos 1. Esse AN menos 1 aqui, gente, é como se fosse o termo que vem antes do AN, tá bom? Mas não precisa nem se preocupar muito com isso. Olha só, eu quero encontrar o A2. Então, eu vou trocar esse N e esse N pelo número 2. Então, eu vou ter A2 é igual a, ó o N novamente. Aqui, gente, tem que ter um cuidado que esse N-1 é aqui embaixo do A, não é na mesma linha, tá bom? É no subíndice, ok? Então, aqui vai ficar, ó, N é 2, né? Então, 2 menos 1, tá vendo? Tô copiando. E agora vem esse menos 1 aqui na frente, ó, menos 1. Aí o que você vai fazer? Vai primeiro resolver aqui, ó, essa continha do índice, né? Então nós vamos ter, vou copiar e resolver aquilo, ó. A2 é igual a 2 menos 1 dá 1. Menos 1. Tá vendo? Copiei a expressão de cima, só resolver nessa continha aqui, 2 menos 1. Aí observe o que nós obtemos. A2 é igual a A1 menos 1. Só que o A1 é o primeiro termo. E a gente já sabe quanto vale o primeiro termo. Ele vale 20. Então a gente vai trocar. Por isso que ele deu o A1. A2 é igual a 1, que é 20. Tá aqui, ó. Então, 20 menos 1. E aí, 20 menos 1 é igual a 19. Então, tá aqui, ó. O segundo termo, ele vale 19. Tá vendo que não é muito difícil? Vamos achar o terceiro? Então, você vai pegar novamente a fórmula de recorrência, a receita. Ó, AN é igual a AN menos 1. Cuidado com esse N menos 1, que ele é aqui embaixo. Menos 1. Tá vendo? Copiei essa fórmula aqui de cima, gente. Tá bom? Agora, se eu quero o terceiro termo, eu vou trocar esses N pelo 3. Certo? Então, vamos lá. Aí eu vou ter, ó, a N agora é 3, é igual a N novamente é 3, menos 1, menos 1. Então, resolvendo primeiro essa continha aqui, ó, do subíndice, a gente vai ter A3 é igual a 3 menos 1 dá 2, menos 1. Então, o que ele está dizendo aqui para a gente? Que para achar o A3, a gente deve pegar o A2, que vale quanto? Ó, aqui, ó. A2 a gente encontrou, ele vale 19. E retirar uma unidade.
19 menos 1 é igual a 18. Então tá aqui, ó, o terceiro termo vale 18. Vamos achar o quarto termo da sequência. Então pega a fórmula de recorrência, a n é igual ao termo anterior, a n menos 1, menos 1. Então vai ficar, se eu quero o quarto termo, eu vou trocar o n por 4. Então copia isso daqui substituindo o n pelo 4. A4 menos 1, menos 1. Aí nós vamos ter A4 é igual, resolve isso aqui ó, do índice, né? Vai ficar A3 menos 1. Então tá falando que para eu achar o quarto termo, eu pego o A3, que a gente acabou de encontrar, vale 18, e eu tiro uma unidade. Então A4 vai ser igual a 17. Beleza, gente? Tem algumas continhas aqui que, se por exemplo, você já quiser botar A3 direto aqui na segunda linha, pode, não tem problema. Você já faz a conta na cabeça e bota o resultado aqui, beleza? E para achar o quinto e último termo, novamente eu vou pegar a fórmula que ele deu lá no início. AN é igual a AN menos 1, menos 1. Aí nós vamos ter, ó, se eu quero o quinto termo, então agora é o A5. Então troco o N pelo 5, tá bom? Substituir o n pelo 5, vou resolver a continha lá do índice, né? 5 menos 1 é 4, e aqui vai ficar menos 1. Aí tá mandando para eu achar o quinto termo, eu pegar o A4, que vale 17, e subtrair uma unidade. Então, fazendo essa continha, nós vamos ter que o A5 é igual a 16, beleza? Então, a nossa sequência, para escrever a sequência, sempre coloca entre parênteses, nós vamos ter aí, ó, 20, depois 19, 18 que é o terceiro termo, 17 que é o quarto termo e 16 que foi o quinto e último termo. Tá aí a nossa sequência. Beleza, gente? Tá vendo? Não é nada de muito complicado. Vamos lá agora fazer um outro exemplo para a gente amadurecer essas ideias. Aconselho que vocês pausem o vídeo, tentem fazer e depois voltem para conferir se fizeram certo ou não, tá bom? Vamos lá então? Novamente é para escrever os 5 primeiros termos da sequência. Agora ele deu o primeiro termo é 10 e a n, um termo qualquer, eu encontro fazendo 2 vezes o termo anterior, a n menos 1, e subtraindo 5 unidades, com n pertencente aos números naturais e o n maior ou igual a 2. N tem que ser maior ou igual a 2 porque, logicamente, a gente vai ter que começar a partir do 2, né? Se eu colocar aqui o N1, no lugar do N eu substituir por 1, eu vou ter 1 menos 1 vai dar 0, e a 0 para a gente não faz sentido aqui, né? Não vai ter um termo lá na posição 0, a gente começa na primeira posição. Então, por isso que ele fala para partir do N maior ou igual a 2, tá bom, gente? Bom, A1, ele já deu. Ele já disse que é 10. Então, não precisa nem a gente trocar o n por 1 para querer encontrar o A1, né? Vamos, então, partir do A2. Para isso, eu vou copiar aqui a fórmula de recorrência, né? A n é igual a 2 vezes a n menos 1. Esse n menos 1 é aqui embaixo, tá bom, gente? Cuidado. Menos 5. Então, vamos trocar os n's pelo 2, já que eu quero o A2, o segundo termo. Então, A2 é igual a 2 vezes o A, o N eu quero o segundo, então 2 menos 1, menos 5. Então, aqui ó, vai ficar A2. O que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui em cima e vou resolver essa continha aqui do subíndice primeiro, tá bom? Então, vai ficar ó, 2 vezes A2 menos 1 dá 1, menos 5. Então, olha o que está mandando aqui a gente fazer. Está mandando a gente pegar o primeiro termo, multiplicar por 2 e tirar 5. Se quiser fazer direto, pode sem problema nenhum, tá bom, gente? Então vai ficar, ó, 2 vezes o primeiro termo é 10, menos 5. Primeiro multiplica, depois subtrai. Então nós teremos que o A2 é igual a 2 vezes 10, dá 20. Menos 5 vai ficar 15. Então o segundo termo vale 15, tá bom? Vamos achar o terceiro termo? Aí você pega novamente lá, ó, a fórmula de recorrência que ele deu. 2 vezes a n menos 1 menos 5.
E aí a gente vai trocar o n pelo 3. Só que antes de trocar esse n pelo 3, deixa eu só explicar por que tem esse nome, né? Fórmula de recorrência. É simples, gente. É porque para encontrar um termo que a gente quer, por exemplo, para encontrar o terceiro termo, a gente vai precisar recorrer a outro termo, que aqui no caso vai ser o segundo, tá bom? Por isso que é fórmula de recorrência, tá bom? Vamos lá então, ó. Terceiro termo, aí nós teremos A3, vou trocar os n's, esse n e esse n eu troco pelo 3 e copio do jeitinho que tá aqui, ó. 2 vezes o A, n agora é 3, menos 1, menos 5. Aí primeiro resolve isso daqui, se quisesse já colocar direto o A2 aqui, melhor ainda, tá bom? Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes A3 menos 1 dá 2, menos 5. Então, tá falando que para eu achar o terceiro termo, eu pego o segundo termo, que é 15, nós acabamos de encontrar aqui, multiplica por 2 e tira 5, beleza? Então vai ficar assim, ó, o terceiro termo é igual a 2 vezes 15, dá 30, e 30 menos 5 dá 25. Tá aqui o nosso terceiro termo, ok? Vamos achar o quarto termo? Então, vou pegar a fórmula de recorrência, 2 vezes a n menos 1 menos 5, e vou substituir. Se eu quero o quarto termo, eu troco n por quanto? Por 4. Então, A4, ó, copia e troca o n por 4. Só isso. Então, A4 menos 1 menos 5. Resolve aqui o índice. Então, vai ficar A4 é igual a 2 vezes A3 menos 5. Agora, substitui aqui, ó, o A3, a gente acabou de encontrar, viu que vale 25. Então, vai ficar 2 vezes o 25 menos 5. Aí você resolve essa continha, A4 é igual, primeiro multiplica, 2 vezes 25, 50, menos 5, 45. Cuidado, gente, que nesses casos que não tem parênteses, primeiro você tem que priorizar a multiplicação para depois subtrair, senão dá errado. Se eu fizesse 25 menos 5 primeiro, daria 20, 20 vezes 2 dá 40. Perceba que dá outro resultado. Então, se não tem parênteses, primeiro multiplica para depois subtrair, tá bom? E vamos achar aqui o quinto e último termo, ó. A n, vou copiar a lei de recorrência que ele deu lá no enunciado. A n é igual a 2 vezes a n menos 1 menos 5. E vou trocar o n por 5, porque eu quero encontrar o quinto termo, tá bom? Lembrando que você não precisa estar copiando sempre essa fórmula. Eu estou copiando porque a gente está aprendendo, né? Então, para ficar mais tranquilo para vocês, aí eu copio. Aqui, eu estou copiando a parte de cima e só trocando o nosso n pelo 5, beleza? Vou resolver aqui essa continha primeiro. Então, nós vamos ter A5 é igual a 2 vezes A, 5 menos 1 dá 4, menos 5. Agora, eu vou trocar o A4 pelo valor que a gente acabou de descobrir, que é 45. Então, A5 é igual a 2 vezes o 45 menos 5. Resolvendo essas continhas aí, ó, 2 vezes 45 vai dar 90 e 90 menos 5 é igual a 85. Beleza? Então tá aí, ó, o quinto termo 85, quarto termo 45, o terceiro 25, o segundo 15 e o primeiro 10. Se a gente quisesse escrever a sequência, ficaria assim a sequência, ó, sempre entre parênteses, primeiro termo 10, o segundo 15, o terceiro 25, o quarto 45 e o último 85. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Valeu!